Temos presenciado uma sucessão coordenada de ataques à nossa instituição e a seus membros em atividade. Todos os que nos acompanham reconhecem que o Tribunal de Contas de Mato Grosso tem atuado com crescente efetividade, tempestividade e imparcialidade. Foi esse o depoimento do conselheiro Edilson de Souza, presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Contas e coordenador do grupo de trabalho da Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, que aqui esteve há poucas semanas realizando um minucioso trabalho de avaliação externa independente do Tribunal de Contas de Mato Grosso. É esse também o entendimento da Audicom, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas. A Audicom esclarece publicamente que inexiste vácuo de legitimidade no exercício da substituição dos conselheiros titulares pelos conselheiros substitutos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A Audicom não ouvida da necessidade de solução definitiva sobre a composição do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em conformidade aos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo. Contudo, repudia qualquer manifestação que questione a legitimidade do exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas aos conselheiros substitutos. O ataque contra a conselheira Jaqueline Jacobsen não é isolado. Faz parte de um plano orquestrado de ataque contra os conselheiros substitutos que exercem a interinidade nesse tribunal e contra essa corte também. Foram emitidas aí pelo Tribunal de Contas várias medidas cautelares com objetivo claro de evitar superfaturamento, licitações direcionadas. Então é o seguinte, o que se observa é que eles estão preocupados com a malversação, com a má aplicação dos recursos públicos. Não apareceu aí na entrevista, na declaração dele. Mas o seguinte, com os conselheiros substitutos, revisaram um contrato lá, que era de 70 milhões de reais. Revisaram não, reduziram a 1/3. Foi a declaração do conselheiro Luiz Henrique Lima. Aí, numa continha rápida, eles o seguinte, reduziram um contrato de 70 milhões para menos de 25 milhões. Olha, tinha gordura para queimar aí, hein? Mas muita gordura para queimar. E aí ele continua aqui dizendo o seguinte, a virulência dos ataques revela a fraqueza moral dos agressores. É uma forma diferente de nomear bandido, né? É uma forma diferente de nomear que tem uma quadrilha que está incomodada. E aí ele diz o seguinte, que nada disso abala a nossa tranquilidade, nada disso reduz o nosso entusiasmo em fazer o TCE avançar na sua atuação em prol da sociedade. Porque eles lá têm que defender o interesse da sociedade. Não é o interesse desses que eles se referiram lá como os encastelados na administração pública de Mato Grosso, e quem falou isso foi o outro conselheiro, o conselheiro João Batista Camargo. E aí, só para complementar aqui, no final da fala, é importante isso, Luiz Henrique Lima citou um trecho da Bíblia do cristianismo, dizendo que, abre aspas, nada há de oculto que não venha a ser revelado. Fecha aspas. Olha, o conselheiro Moisés Maciel também fez lá
uma observação, né? Ele diz o seguinte, que tudo isso aí está ocorrendo, uma parte do que está ocorrendo pode se explicar, porque está se aproximando aí a eleição para a nova direção, principalmente aí para o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Agora, as denúncias são extremamente graves, mas muito graves. Eu acho, a minha opinião, que não deve se limitar ao discurso, às palavras dos conselheiros substitutos, aí os interinos. Isso precisa ser investigado. Eles saíram em defesa da conselheira Jaqueline Jacobsen, que teve uma denúncia anônima, questionando lá o comportamento dela, né, em relação aí a uma empresa que seria de propriedade de uma filha e de uma irmã dela. O escritório de contabilidade e advocacia da filha e de uma... Aí tudo bem, tem que ser checado também, só que até aqui o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal não se manifestaram sobre essa denúncia anônima.